Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre a aula 6, que é uma continuação da aula passada sobre a questão do trabalho, né? E o tema específico é a relação social, a relação que o trabalho tem dentro da sociedade, não é? Bom, como nós vimos, trabalho é a ação do ser humano que modifica a natureza para o seu bem-estar, para o seu prazer de algum modo, não é? E do ponto de vista da sociedade, né, o trabalho é algo essencial para o ser humano, exatamente porque é por meio da ação do trabalho que o ser humano constrói as coisas que compõem a sociedade, desde elementos básicos, como uma casa, por exemplo, uma construção física, até ideias como um conjunto de leis, que reparem, por exemplo, são debatidas do ponto de vista do legislativo, são aplicadas pelo executivo e julgadas pelo judiciário. Então reparem que isto é uma ação que modifica a natureza. E que natureza é esta? A natureza do próprio ser humano. Reparem vocês, por exemplo, que a minha ação como professor modifica a natureza humana, por exemplo, ensinando uma matéria como sociologia, nesse caso em particular, e nesse sentido o que nós temos? Nós temos uma mudança da natureza e, portanto, uma ação de trabalho. Muitas pessoas falam, às vezes, professor só dá aula. Não, não é essa a questão. A realidade é que a ação docente, a ação de lecionar, é um trabalho, pois muda a natureza, né? Agora, o que nós temos que ter em mente é que sociedades diferentes compreendem a ação do trabalho e o resultado do trabalho de maneiras diferentes. O que é que eu quero dizer com isso? Veja só. Vamos pensar, por exemplo, o homem primitivo, ou mesmo hoje ainda, seres humanos que vivem isolados da nossa sociedade. Tribos indígenas, por exemplo, tribos na África, por aí vai, né? Reparem, por exemplo, que esses seres humanos, eles utilizam o trabalho, né, modificando a natureza para o seu bem-estar, mas com um objetivo comunitário, por exemplo. Então, veja vocês, por exemplo, que numa tribo indígena você tem um grupo de homens que sai caçar, por exemplo, e o resultado da caça, o trabalho que eles fizeram, vai ser disponibilizado para todas as pessoas da tribo, pescadores, agricultores e por aí vai, né? Então vejam, por exemplo, que dentro dessa realidade, eles dão um conceito ou uma condição comunitária para o trabalho. O trabalho executado por um ou por alguns tem como resultado e será dado ou distribuído ou colocado em favor de muitos, em favor do grupo, da tribo, daquela comunidade, né? Em outras sociedades, o trabalho é usado de formas diferentes. Por exemplo, por um período muito longo da história da humanidade, no Brasil até recentemente, nós tivemos, por exemplo, a ideia de escravidão, né? Ainda hoje no mundo existe isso, claro, mas a ideia de escravidão, por exemplo, ela está centrada na ideia de alguém que deixa de ser dono de si mesmo por motivo de guerra, por motivo de dívida ou até por questões religiosas, por exemplo, e esse sujeito ele vai executar trabalho para alguém. Então repare que o que ele faz, o resultado do trabalho dele, não é dele. É para uma outra pessoa que vai usufruir disso, né? Pense, por exemplo, a realidade colonial do Brasil e os engenhos, né? O escravo trabalhando e o senhor de engenho usufruindo das riquezas produzidas, né? Bom, em outros modelos de sociedade, como a nossa, por exemplo, capitalista, o trabalho ele exerce uma relação de capital. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Nós produzimos trabalho dentro da nossa sociedade com o objetivo de gerar lucro, de gerar riqueza, né? Então perceba você, por exemplo, que dentro do nosso modelo de sociedade, uma pessoa que trabalha numa montadora produzindo carros, no final do mês ela não ganha um carro no lugar, né, que ela tenha produzido. Ela não vai ter um carro como resultado do trabalho dela. Ela vai ter como resultado disso dinheiro, ou aquilo que nós chamamos de salário. Então, nesse sentido, por exemplo, reparem que nesse modelo de sociedade, muitas vezes aquele cara que passou o mês produzindo aquele modelo de carro e produziu 200, 300, 1000 carros talvez no mês, que passaram ali pela mão dele, ele mesmo não tem condição de ter um carro como aquele que ele produziu.
Essa noção é a noção dentro do modelo de sociedade capitalista de emprego. Então, nós temos que tomar cuidado porque nós muitas vezes confundimos trabalho com emprego. É aquilo que eu já disse para vocês. Trabalho existe, sempre existiu, sempre vai existir enquanto o ser humano existir, independente de existir ou não a noção de emprego. Agora, só é possível existir a noção de emprego se existir a noção de trabalho, tá? Então, é importante nós entendermos isso, por quê? Porque a relação que o trabalho desempenha dentro de uma sociedade define o modelo a qual esta sociedade está organizada e estruturada, beleza? Acompanhe a leitura aí junto no capítulo do livro, tá ok? Faça os exercícios propostos desse capítulo, certo? E continue, né, dando caminhamento aí para os seus estudos, tá certo? Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.